O pai tá on. Acho que você já ouviu essa expressão em algum lugar. Provavelmente o Neymar falando isso. Há um tempo atrás ele falou isso, o pai tá on. Quando ele fazia algo extraordinário, ele colocava ali o pai tá on. Mas hoje eu vou trazer algo para nós aprendermos que o nosso pai, ele tá on. O nosso pai, ele nos ouve. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. E sejam muito bem-vindos aqui ao Our Life, o nosso canal. E nós criamos esse canal com o intuito de transmitir, de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E hoje nós vamos aprender que o nosso pai nos ouve. Quando a gente fala o pai tá on, a gente lembra dos termos online e offline. E faz lembrar também daqueles tempos lá do MSN, lá das antigas, do tempo dos dinossauros. Que os antigos astecas usavam aquelas comunicações, o MSN, o Orkut, aquelas coisas. Mas tem coisas que não mudou. Sobre o online e o offline, nós sempre queremos que as pessoas nos respondam rápido. A gente, quando fala alguma coisa, manda uma mensagem para alguém, a gente quer ser respondido rápido. E é uma alegria muito grande de saber que Deus ele nos responde. Aí a gente talvez entre em conflito com o fato de responder rápido, de responder demorado, ou algo assim. Talvez Deus está respondendo a gente, nosso pai está nos respondendo, e a gente não está entendendo a resposta. Ou talvez ele está respondendo algo que não é a que a gente queria. Porque muitas vezes acontece na vida a gente orar a Deus com uma resposta pronta na nossa cabeça. Eu vou orar para namorar com tal fulano, vou orar para fazer tal coisa, vou orar para ver se eu entro naquela empresa. Mas na nossa cabeça, a resposta é justamente essa. É o tal fulano, é a empresa. Então a gente ora a Deus com uma resposta pronta na nossa cabeça. E às vezes a resposta dele é diferente. Às vezes a resposta que ele está falando, a gente não quer que seja aquela, e está dizendo que Deus está demorando a responder. Talvez ele já respondeu, a resposta dele seja diferente daquilo que a gente estava pedindo, e a gente está vivendo isso agora. De até mesmo não querer aquela resposta, de querer a nossa própria resposta. Um dos motivos que nós devemos ter uma vida de oração é para nós aprendermos constantemente a ouvirmos o que Deus quer para nós. E agora um fato muito importante, e preste muita atenção nisso. A gente está falando nessa mensagem aqui, o pai tá on. E tenha plena certeza, o pai tá on. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos offline. O pai tá on, ele está ali disponível. Quando a gente fala de online, é que a pessoa está disponível. Ele está disponível. Para a gente buscar, para a gente ir à presença dele, ele está sempre disponível. Aí o que acontece? Nós estamos offline. A gente está indisponível. A gente está perdendo tempo com outras coisas. A gente está indo para vários lugares, a gente está fazendo, enfim, muitas coisas, conversando com muitas outras coisas e está deixando o nosso pai. Nós estamos deixando de ter esse momento de oração, esse momento de comunhão com o nosso pai. Então o pai tá on, como nós estamos falando aqui. E até ao final desse vídeo você vai ter a plena certeza disso, de que o pai tá on. E o que acontece muitas vezes é que nós estamos offline. Mateus no capítulo 6 e versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao pai que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o recompensará. Nesse texto Jesus está ensinando sobre oração, ali no Sermão do Monte. Ele está falando, vocês quando orarem, não sejam como os fariseus que ficam em pé, eles ficam nas sinagogas com aquelas roupas grandes, orando, e para transparecer para as pessoas de que eles oram. Na verdade, eles já receberam a recompensa deles. E qual seria a recompensa deles? Era serem vistos pelos outros. Ou seja, eles ficavam naquela pose, ficavam ali em pé, para todo mundo ver que eles estavam orando. E exatamente essa é a recompensa. Mas o que Jesus está falando? Que não é para nós fazermos daquela forma. Vocês, porém, quando orarem, entre no quarto, feche a porta e ore ao pai que vem em secreto, e o pai que vem em secreto o recompensará. E aqui nesse texto tem pelo menos 4 coisas aqui que nós podemos aprender. Jesus começa dizendo quando você orar, ou quando vocês orarem. Aqui, só por causa do quando, você já subentende que é para nós orarmos. Porque ele poderia ter falado, se vocês orarem. Se vocês indica uma condição. Se vocês fizerem isso, acontece isso. Mas o se. Mas agora o quando está indicando assim, quando vocês forem orar. Ou seja, é para vocês orarem. É para vocês terem tempo de oração. Isso que ele está ensinando aqui. Quando vocês orarem. Ou seja, é uma necessidade das nossas vidas, na nossa caminhada cristã, de nós orarmos, de conversarmos com o nosso pai. Nós estamos falando durante todo esse vídeo que o pai está online, que ele está disponível para nos ouvir. Então é algo que a gente precisava desfrutar e algo que a igreja em si precisa desfrutar, de buscar a presença do Pai, de estar na presença dele, de estar em oração. Não é uma condição se,
É algo para nós fazermos, de oração, de nós termos essa vida de oração. Quer ver algumas perguntas que nós podemos fazer? Como que nós teremos vida com Deus se nós não falamos com Ele? Como conhecê-lo mais se nós não oramos? Como obter o auxílio e ajuda do Senhor se nós não falamos com Ele, se nós não oramos? Todas essas perguntas são questões que nos fazem refletir. De tudo isso nós precisamos de força que vem do Senhor, nós precisamos do auxílio dele, nós precisamos da ajuda dele em todas as áreas de nossas vidas. E como que nós teremos isso se nós não buscamos a ele em oração? Então, quando nós orarmos, ou seja, é para nós orarmos. Nesse texto aqui também fala de momento com Deus, ou seja, quando vocês orarem, vá para o seu quarto e feche a sua porta, ou seja, um momento seu com Deus. A gente tem oração na igreja, né? A gente tem as reuniões de oração e são extremamente válidas, são muito importantes também. E aqui é um ensinamento também de nós termos um momento nosso com Deus, momento a sós com Deus. Também tem os momentos de oração em família, que também eu acho importantíssimo, as famílias se reunirem para orar. Mas nesse texto está falando, você quando orar, vá para o seu quarto e feche a sua porta, porque isso é o contrário do que os fariseus estavam fazendo, ou seja, de ir e ficar em pé nas sinagogas ali para todo mundo ver que eles oravam. É o contrário disso, ou seja, era para eles se retirarem, era para ir para o quarto e orar ao Pai. Era para eles terem este momento, ou seja, é para nós termos também o nosso momento com Deus. Se você está gostando desse vídeo, considere se inscrever aqui nesse canal, que a gente tem nesse canal várias lições acerca de vários assuntos. A gente tem muitos temas também que a gente traz sobre a palavra de Deus e que a gente comenta aqui. Então considere aqui se inscrever nesse canal, ajuda bastante a gente. E tudo que a gente tem aprendido, claro que a gente não tem a pretensão de ser melhor do que ninguém, mas tudo aquilo que a gente aprende aqui como família, a gente tenta de alguma forma transmitir para vocês. São coisas que têm nos ajudado aqui quando nós aprendemos. E nós queremos de alguma forma transmitir para vocês, que Deus abençoe vocês e vamos continuar com isso. Então quando a gente orar, quando a gente for para o nosso quarto fechar a porta, diz ali na palavra, ore ao Pai que vem em secreto. Ore ao Pai. Nós vivemos, infelizmente, neste mundo em que tem uma deturpação sobre a figura do pai. Por quê? Porque na verdade homens dão motivos para isso. Os pais, infelizmente, dão motivos para isso. Tem muito pai que faz muita sacanagem com os filhos, tem muito pai que faz maldades incríveis com os filhos, tem muito pai que abandona os filhos. É triste de falar isso, mas é verdade. Só que também o que acontece? Ao um pai, terreno que eu tô falando, fazer algo com os filhos assim, os filhos crescem e transferem isso para Deus. Aí quando eu faço um vídeo aqui, falando que Deus é nosso pai, que Deus nos ouve, a figura que a gente vai lembrar é de um pai que fazia todo o mal possível para nós, e vai transferir isso para Deus. Falar, Deus é meu pai? Ah, então eu acho que Deus vai me abandonar, porque meu pai terreno me abandonou. Ah, Deus vai fazer essa maldade grande comigo, porque o meu pai fez isso comigo. Então, eu não tenho meu pai aqui, meu pai não estava presente. Será que Deus é um pai assim que vai ficar ausente também? Então são todos erros, muitas vezes que é cometido pelos homens, e as pessoas acabam transferindo isso para Deus. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo é que Deus é um pai perfeito. Ele não vai se comparar de forma nenhuma com essas falhas que os nossos pais muitas vezes cometem, ou que o pai, alguma coisa, eu conheço muitas pessoas que teve muita experiência ruim com os pais. O nosso Deus é um pai perfeito, ele não é assim. Ele não é dessa forma. Inclusive o nosso pai, ele tem cura. Se aconteceu de algum de nós ou de alguém que está assistindo que teve feridas grandes geradas por conta de uma paternidade falha, Deus é um pai perfeito. E a paternidade, ele pode restaurar entre nós e ele. E nós podemos ter um relacionamento de pai e filho. Por isso que a Bíblia fala que orem ao Pai, orem a Deus, que Ele ouve as nossas orações. Orem e esteja com Ele, que inclusive o Pai pode curar todas essas feridas que foram abertas. Nele tem essa cura. E nós aprendemos aqui também que a recompensa vem do Pai. O texto todo diz assim, você, porém, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore ao Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto o recompensará. Então a recompensa, no caso, vem do Senhor. Qual tipo de recompensa? Eu vou orar para ficar rico e Deus vai me dar riqueza. Talvez. Enfim, vai pedir alguma coisa e Deus vai abençoar. Seria a resposta, seria a recompensa. Mas a recompensa muitas vezes pode ser uma força que você está pedindo. Pode ser muitas vezes uma correção, que Deus falar com você, não é dessa forma que você deveria fazer. Você vai orar ali, vai ler a sua Bíblia, enfim, e você vai aprender de Deus que aquilo que você está fazendo, você está indo por um caminho diferente daquilo que Deus falou, do que aquilo que Deus ministrou a nós.
Isso também é uma resposta de Deus. E eu creio também que isso é uma recompensa do Senhor. O Pai é nosso Pai, nós somos filhos de Deus, então Ele corrige os filhos. Ele corrige os filhos porque Ele nos ama. Quando formos corrigidos por Deus, é porque Deus nos ama. Desfrute disso, porque muitas vezes, hoje em dia, a gente não quer ser corrigido de forma nenhuma, a gente não quer ser confrontado, a gente não quer viver nada disso, mas muitas vezes Deus tem um lugar onde Ele vai nos corrigir e vai nos tratar, vai ser necessário, por quê? Para nós melhorarmos, para nós aprendermos mais e para nós nos aproximarmos mais dEle. Então isso também é recompensa de Deus. Você está orando por alguma coisa, lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente muitas vezes vai orar a Deus e tem ali a nossa resposta de oração pronta na nossa cabeça, e a gente está esperando que Deus fale isso. Mas Deus fala, filho, não é isso que eu quero pra você. E Ele fala isso eu creio que é uma recompensa muito grande, porque é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Tem caminhos que para nós parecem caminhos ótimos, caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Caminhos enganosos, caminhos muitas vezes de frustração, caminhos de sofrimento, sei lá. E Deus sabe todas essas coisas. E a gente está orando aqui pedindo algo diferente daquilo que Ele quer para nós, e pode ser que Ele ministre as nossas vidas, e eu creio que Ele nos ensina, de alguma forma Ele fala conosco, fala, não é isso que eu quero para você, e que a gente entenda que o que Ele tem para nós, é claro, é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. E também a ajuda do Senhor, eu creio ser uma recompensa, eu acho que é uma recompensa excelente. Nós temos dificuldades, nós como humanos e falhos do jeito que nós somos, nós temos dificuldades em muitas coisas, e que nós deveríamos ir para o nosso quarto, como a gente viu aqui, e orar ao Senhor para pedir a ajuda do Senhor. Por que a gente precisa sofrer alguma coisa sozinho? Por que a gente precisa estar passando ali por dor, por dificuldade, e a gente muitas vezes não ora? Uma ferramenta tão maravilhosa que Deus deixou para nós, que é nós orarmos, que mediante Jesus Cristo nós podemos ter comunhão com Deus novamente, nós podemos orar ao Pai, porque Jesus está ensinando aqui, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que está no secreto o recompensará. Ou seja, está dizendo que é para orar e o Pai vai ouvir. Então olha que ferramenta maravilhosa, olha que momento que a igreja pode desfrutar, que todos nós podemos desfrutar, e muitas vezes é negligenciado. Assim como as pessoas no geral, elas leem pouco a Bíblia, não buscam conhecer mais de Deus na Bíblia, a oração também é deixada de lado. Cultos de oração é o culto que vai menos gente na igreja, imagina. E daí esses dias fizeram uma pesquisa assim, o culto de oração dura lá, vamos lá, uma hora e meia. E daí perguntaram assim, se você não for no culto, você tira uma hora e meia orando na tua casa, no mesmo horário? A resposta foi não, e ninguém faz isso. O culto de oração é um culto negligenciado. O culto em que a gente vai falar com Deus, é o culto que mais se fala com Deus. É claro que toda vez que a gente se reúne como igreja e vai oferecer um culto a Deus, a gente está falando com Deus. Mas tem um culto denominado culto de oração, que é o que vai menos gente na igreja. Então, isso que nos faz refletir. E também, é claro que tem toda a importância também de nós orarmos como igreja, mas tem a nossa importância de nós termos o nosso momento de oração com Deus, de buscar a Deus. Por que nós devemos sofrer sozinho com alguma coisa, sendo que nós temos um Pai que ministra as nossas vidas e que nos ensina? É isso que sempre a gente deveria pensar. Então, para nós concluirmos esse vídeo, o Pai está on, o Pai nos ouve e o Pai nos responde. Guarde sempre isso. O Pai está online, o Pai está disponível. O Pai ouve as nossas orações. Se está dizendo que é para nós orarmos, significa que Ele ouve as nossas orações. E o Pai responde. Talvez não é a resposta que a gente está esperando, mas Ele responde às nossas orações. Ele é o nosso Pai, que a gente venha ter esse relacionamento com Ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar mais vídeos aqui espalhados na tela sobre a Palavra de Deus, sobre outros ensinamentos que nós podemos aprender, que você pode continuar vendo aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até mais.